palavra para nossa meditação nesta manhã encontra-se no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 até o versículo 28. Mateus 7, 24 a 28, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos, aos seus ouvintes, e a nós hoje, com relação a essa parábola do construtor? Todo mundo sabe que uma casa, um edifício, para ser construído, não pode ser construído em cima da terra, ou em cima da areia, ou em um lugar, vamos dizer, pantanoso. Não pode. Todo construtor, e até quem não é construtor, mas entende o mínimo de construção, sabe que uma edificação, para ser firme, precisa estar sobre um terreno sólido. Esse terreno sólido, onde o alicerce vai encontrar firmeza, pode ser uma grande rocha, pode ser também, quem já viu casas construídas sobre uma rocha, uma pedra, literalmente. Eu lembro que, eu até devo ter tirado foto, em Ilhabela tem uma construção assim, não sei quem já viu em Ilhabela, uma construção que é literalmente feita sobre uma grande pedra na beira de uma montanha. Tem uma montanha e ali tem uma rocha muito grande. A casa foi feita, construída ali, literalmente sobre a rocha. Até quando eu passei ali em frente, eu falei: olha, Sandro, ali está uma casa construída sobre a rocha, literalmente. E não cai, jamais cai. Pode bater chuva, pode bater vento, porque ela está firmada ali naquela rocha. Aqui, nos centros urbanos, essa rocha, ela é substituída pelo chamado alicerce, o baldrame. O baldrame, assim que fala, né? Baldrame? Baldrame? O Antônio acho que entende um pouco de construção. Baldrame, né? Baldrame. Então, alguns falam baldrame, outros falam baldame. Baldame ou baldrame, alguma coisa assim. Baldrame mesmo, né? Então, o baldrame nada mais é do que uma estrutura metálica, ferros interligados, e no meio desses ferros, ou sobre esses ferros, é jogado concreto, areia, pedra, cimento. Aquilo dá firmeza, a consistência de uma rocha. Areia, pedra, cimento misturado com ferro transforma aquela canaleta em uma rocha, onde serão colocados os tijolos, os blocos ou as lajotas, material da construção. Então, pode bater vento, pode vir chuva forte, aquela casa não cai se estiver construída sobre uma base sólida. O Senhor Jesus, como ele gostava de ensinar, observando os exemplos do dia a dia, ele é chamado mestre por excelência, porque ele sabia como ensinar. Ele tinha autoridade no seu ensino, ele falava de uma forma prática, as pessoas entendiam, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais culta, entendia os ensinamentos de Jesus, porque ele usava coisas práticas do dia a dia que as pessoas estavam acostumadas a ver. Então era comum ali na Palestina as pessoas observarem formas como as construções eram feitas. Aí Jesus pega esse exemplo e diz assim: olha, na minha vida, na vida de vocês tem que ser assim.
para que vocês tenham uma vida construída com bases fortes, para que a edificação da vida de vocês seja forte, para que a vida, ele compara a nossa vida com uma casa espiritual. Nós construímos a nossa casa espiritual, a nossa vida, com base em ensinamentos, em palavras. Nós desde pequenos somos ensinados, não é verdade? E nós vamos construir a nossa vida com base, com fundamento nesses ensinamentos. Quem pega ensinamentos bons para construir a sua vida, tem uma vida bem edificada, bem estruturada. Pode vir ventos, tempestades, que representam os problemas da vida, aquelas coisas que nós passamos, e nada nos derruba. Agora, quem não constrói a sua vida sobre uma base sólida, quem constrói em cima de outro fundamento que não é a verdade, que não é a palavra da verdade, acaba sendo destruído, derrubado por coisas mínimas. Ventos, tempestades, qualquer vendaval da vida derruba a pessoa. Mas pode ver que aquelas pessoas que são fortes, aquelas pessoas que têm estrutura, aquelas pessoas que aguentam os reveses da vida, é porque tiveram sua vida construída sobre uma base forte, base solidificada em ensinamentos da palavra de Deus. Então, para que a nossa vida, concluindo, nós tenhamos uma base sólida, forte, precisamos não só ouvir as palavras que são boas, as palavras que servem para edificar a nossa vida, como também guardá-las, obedecê-las, segui-las. O verbo ouvir, no original hebraico, tem ao mesmo tempo dois sentidos: ouvir e obedecer. Então, quando a palavra de Deus diz ouça, ela está dizendo ouça e obedeça. O verbo ouvir tem essas duas conotações: ouvir e obedecer. Quer dizer, não basta só ouvirmos a palavra de Deus, temos que ouvir e obedecer. Ouvindo e obedecendo, a nossa vida está construída sobre uma base sólida, uma base forte, como uma casa construída sobre a rocha. Então, que nós possamos ter essa base sólida, essa base forte, essa base bem edificada na nossa vida, para que nós possamos crescer e crescermos com a nossa vida bem solidificada. Amém? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui aos domingos pela manhã, vindo edificar, solidificar, construir a nossa vida com bases sólidas, principalmente as crianças, juniores, adolescentes, estão crescendo, estão estruturando a sua vida, estão colocando os primeiros blocos, os primeiros tijolos em cima do alicerce. Sobre qual alicerce nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens têm construído sua vida espiritual? Nós temos hoje muitas bases para nós construirmos: a filosofia do mundo, os ensinamentos que o mundo ensina, as coisas que os meios de comunicação transmitem. Mas qual é realmente o fundamento, a base, o alicerce sólido para que a vida de uma criança, de um júnior, de um adolescente, de um jovem seja bem edificada? Só existe um, e este é a palavra de Deus. Por isso a importância de nós transmitirmos os ensinamentos aos nossos filhos, para que eles cresçam bem, com uma vida bem solidificada na palavra de Deus. Amém?